Olá, povo queridos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, ilumine os seus caminhos. Tá bom? Que as mãos dele possam estar estendidas sempre sobre as suas vidas. Que estejam estendidas constantemente sobre os seus caminhos, iluminando, trazendo prosperidade e muita luz. Olha, eu tenho uma palavra para você. Uma palavra de fé para você, para o Senhor e para a Senhora. Ninguém sentirá a sua dor até enquanto não tenha passado pelo mesmo. Ninguém sentirá a sua dor até enquanto não tenha passado pelo mesmo. Ou ninguém saberá a sua dor, seus problemas, o que você está passando, até enquanto não passe pelas mesmas situações ou a mesma situação que talvez o Senhor e a Senhora, você, esteja passando neste momento. Situação ou situações em vários aspectos. Talvez você, o Senhor e a Senhora, possa procurar alguém para desabafar, para contar suas dores, os seus problemas, a situação que está passando. E ninguém quer escutar, ela não está passando pela mesma, ela não quer te ouvir. Ou até mesmo ouve por ouvir. E possa ouvir e sair espalhando para o mundo afora, ou também possa tentar te ajudar, tentar resolver o seu problema ou os seus problemas, mas até dar um paliativo, mas não consegue mudar a sua situação, não consegue resolver o seu problema, ou, como eu falei, os seus problemas. E você, o Senhor e a Senhora, pensa, poxa, é o fim. São muitos os problemas que eu estou passando. Eu não sei se eu vou aguentar. Porque há situações, há problemas, há adversidade na vida que é só Deus que pode resolver. É só Deus e você. É um problema que, se confiarmos em Deus, olharmos para Deus, Deus vai nos ajudar a vencer. Ele vai segurar nas nossas mãos, nos dar força. E lá na frente vamos contar testemunhos, servir de experiência e ajudar muitos. Olha, eu quero contar um pequeno exemplo lá na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 26 ao versículo 9, o versículo 11, Atos 26, capítulo 26 ao versículo 9 até 11, que diz que Paulo saía para perseguir os cristãos. Paulo ia ao encontro dos cristãos, aonde ele sabia que tinha um cristão, ele ia ao encontro para perseguir, para matar, para judiar, para lançar em prisões. Paulo, ele, antes de se converter, ele não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo de Tarso. Era Saulo de Tarso. Ele era um fariseu que perseguia as pessoas que seguiam a Jesus. Saulo, né? Antes de se chamar Paulo, era um fariseu que perseguia os cristãos, as pessoas que seguiam a Jesus. Ele estava envolvido em prender os cristãos. Paulo estava envolvido, ele tinha uma missão de prender os cristãos. Saulo era judeu, Saulo era um homem judeu, mas nasceu em Tarso, na cidade de Tarso. Tendo cidadania romano, homem que possuía conhecimento avançado.
Paulo tinha cidadania romana e tinha conhecimento avançado. Né? Ele tinha conhecimento avançado. Ele falava em hebraico, grego e aramaico. Paulo tinha conhecimento avançado. Ele falava em hebraico, aramaico e grego. E ele era um homem culto, um homem estudado daquela época e religioso. Paulo era religioso. Ao contrário do conhecimento de Jesus. Ou seja, deixa eu explicar melhor. Paulo era um homem religioso, ele tinha uma religião, ele perseguia os cristãos, prendiam, espancava, matava. Era religioso. Ele protegia a religião, que ele foi criado pelos pais, ele cria que era o certo. Ele protegia com todas as forças. Mas ao contrário da verdadeira religião, ou melhor, do evangelho, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O evangelho da salvação. Paulo não tinha conhecimento de Jesus, o evangelho de Cristo. Era um homem culto, um homem que falava em várias línguas, enfim. Então, eu vou resumir, não vou me estender muito. Se você quiser, leia a Bíblia do livro de Atos, vai lendo. Leia a Bíblia, procura ler enquanto você puder, você e a senhora. Mas quer saber sobre Paulo? Leia em Atos, ou precisamente sobre a perseguição que Paulo perseguiu aos cristãos Saulo. Atos 26, versículo 9 ao 11. Após ele ter um encontro com Jesus, Jesus mudou o nome dele para Paulo, enviou Ananias para lhe esclarecer a verdade. Ele temeu no começo, depois Ananias criou coragem. Paulo já tinha sido avisado por Deus, pelo Espírito de Deus, através do anjo, e aí se preparou para receber Ananias, ou seja, Paulo se converteu, e aí ele perseguiu os cristãos. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer o seguinte, que Paulo passou a sentir a dor que os outros sentiam, os cristãos sentiam, os perseguidos sentiam, a dor do espancamento, da prisão, da rejeição e até da morte. Paulo passou a padecer pelo reino de Deus, pelo evangelho. E o caso de Jesus foi o seguinte: Jesus era homem justo, homem, como diz em Isaías 53, versículo 4 em diante, que experimentado nos trabalhos, homem de dores, homem sofrido como figura humana, como ele era um filho de Deus, deixou a glória dele lá no céu, um Deus, um Pai, veio à terra em figura humana e sentiu a dor na carne que um ser humano sofre, como uma pessoa sofre por amor do reino de Deus, do evangelho. Mas Jesus não fazia mal a ninguém, só falava a verdade. Mas ele sabia a nossa dor antes de se materializar humano, homem, carne e osso. Ele já sabia as nossas dores, nossos sofrimentos. E veio à terra para sentir mais ainda, pessoalmente, o que uma pessoa sente, principalmente quem serve a ele, quem serve ao Pai. Então, ele sentiu a nossa dor. Então, ele sabe, mais do que todo mundo, o que nós sentimos, o que nós passamos. Então, ninguém saberá a nossa dor, os nossos sofrimentos, até enquanto não passar pelos mesmos, ou pelo mesmo. Ninguém saberá a sua dor, os problemas que você passa, você vê a senhora, as lutas, até enquanto não passar pelo mesmo, ou pelos mesmos, para saber o que você sente, o que você sente. Enquanto muitos não passarem, eles não vão ter experiência para sentir o que você está passando, Senhor e a Senhora, para lhe aconselhar, para lhe ajudar. Só quem é experimentado nas dores, nos sofrimentos, tem experiência para saber o que fazer para te ajudar, para nos ajudar.
Então, se você está passando por algum problema semelhante ou pior aos seus olhos, às suas condições humanas, leve para Deus, confie em Deus. Não leve para o ser humano, não. A não ser se essa pessoa for usada por Deus para te ajudar. Mas antes de tudo, leve para Deus, conte para Ele, porque cedo ou mais tarde Ele vai te ajudar. Virá a resposta, virá a sua recompensa, virá o seu alívio, como a Bíblia fala em Mateus 11, 28. Em Mateus 11 a 28, capítulo 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim, vinde a Jesus, todos sem acepção, todos, seja lá quem for, todos que a Ele o aliviará. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Pessoas sobrecarregadas é aquela pessoa que já não sabe mais o que fazer, não aguenta mais tamanho sofrimento, que não sabe mais a quem recorrer, está a ponto de enlouquecer. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O alívio de Deus não é um alívio de um comprimido, de um calmante, um remédio para depressão, antidepressão, né? Não. O alívio de Deus em Jesus é uma mudança, é uma libertação completa, é uma transformação. Quando a pessoa vai a Ele, deposita sua confiança, sua fé nele, Ele alivia, Ele muda, Ele restaura. Então ninguém saberá a sua dor, os seus sofrimentos, até enquanto não passar pelos mesmos, os mesmos caminhos, as mesmas dores. E quem mais sabe é Deus, é Jesus. Tá bom? Medite nestas palavras, receba força e compartilhe para alguém que está passando por situação difícil. Eu tenho certeza que Deus vai visitar e vai ajudar. E vai recompensar a quem ajudar alguém a sair do sofrimento. Tá bom? Olha, um beijão, um forte, apertado abraço e até mais. Fica com Deus.